Gálatas, no capítulo 6. Estamos há diversas semanas estudando a carta aos Gálatas de forma expositiva e sequencial. E hoje nós iniciamos o último capítulo, capítulo 6, indo de versos 1 até 6. Está chegando o final. Logo iremos começar um novo livro. Gálatas 6, de 1 a 6, assim diz a palavra de Deus. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, nós pedimos que hoje, ao explorarmos as palavras que o apóstolo, inspirado pelo Espírito, escreveu a esta igreja irmã da Galácia, que tomemos para nós as instruções, que entendamos a razão delas e que teu Espírito guie nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Vida de igreja é a melhor coisa do mundo. É tão gostoso poder compartilhar o cotidiano com o povo do Senhor. Não, pastor. Vida de igreja é a pior coisa do mundo. Falsidade, mentira, fofoca, panelinha. Como que pode as duas opiniões existirem tão fortemente? E como que pode, às vezes, a gente ir de uma para outra na mesma semana? Como é que é de fato? É do jeito que é e do jeito que a gente luta para que seja. A vida da igreja é maravilhosa. Às vezes, mas é. Quem nunca sentiu a alegria da comunhão do povo de Deus? A delícia de cantarmos juntos bem forte no culto ao Senhor? De sentir o coração aquecido e os olhos até umedecidos partilhando pão e vinho? De ouvir uma pregação e perceber uma espécie de um silêncio quase que sobrenatural, ou quase não, entre nós, irmãos? Ter um pós-culto tão gostoso, ficar naquele papo, naquele cafezinho, esticar aquilo num lanche e a vontade de ficar juntos. Quem nunca percebeu e experimentou o deleite do cuidado do povo de Deus de um jeito ímpar? Em uma visita, em uma ligação, em um abraço, em uma lembrança, em um presente, em uma palavra sábia, em um alerta que se provou essencial, em uma dica simples, que estalou o coração para algo transformador. Igreja é bom demais. Mas igreja, às vezes, é um peso. Por que eu estou indo lá naquela igreja? Não é possível. Carnalidade. Chegou o domingo, pior dia. Aquele monte de gente que eu não gosto e que não gosta de mim. Não gosto das músicas. Tem uma turma que anda falando mal de mim. Tem gente pecando adoidado e ninguém está nem aí. Tenho tantas cargas e ninguém as divide comigo. Aquele conselho lá da igreja, sei não, aquele pessoal lá que está vendo, que está fazendo, não. A igreja até era boa, mas mudou tanto. Tem uma turma meio falsa. Tem uma turma que eu tenho certeza que não leva Cristo a sério de jeito nenhum. Tá, tem alguns que levam a sério, 2. Crianças, às vezes a gente sente assim também, não é, crianças? Tem dia que a gente acorda, está empolgado para ir para a igreja. Mas tem dia que a gente fica assim, ai, mamãe, tem que ir mesmo. Não dá para ficar hoje, não. E aí, qual que é a realidade? Como que é andar com o povo de Deus? O que é uma boa igreja? Como que a gente vai melhorar as nossas igrejas e fazê-las mais agradáveis, mais propícias à vida? O que é uma igreja espiritual? O que é uma boa igreja? São muitas as marcas de uma boa igreja, é claro. A gente não vai ser exaustivo hoje. Mas hoje nós vamos, a partir das Escrituras, aprender 3 aspectos da vida da igreja, que se nós levarmos bem a sério,
essas atitudes do coração, eu te garanto que a vida de igreja vai andar muito melhor. Hoje nós vamos ver 3 aspectos da vida do povo de Deus que se resumem em: a vida dos que são de Cristo deve envolver um esforço de cuidado mútuo. Simples assim. Se nós nos sentirmos cuidados e cuidadores no ambiente do povo de Deus, nós seremos muito mais felizes e prontos a participar. A vida dos que são de Cristo, dos que têm o Espírito de Cristo, envolve um grande esforço para um cuidado mútuo. E a gente vai ver isso em 3 aspectos, 3 lados, 3 facetas desse cuidado mútuo. O primeiro aspecto é que irmãos corrigem uns aos outros em amor e brandura espiritual. Olha o verso 1 novamente. O que o apóstolo fala? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Estamos avançando bem em Gálatas, uma carta fundamental para o entendimento de como nós nos tornamos parte do povo de Deus, pela fé somente, e agora como vivemos como povo de Deus, pela fé que opera em nós. Após muitas sessões insistindo em como nós nos tornamos parte do povo de Deus, o apóstolo Paulo vem nos mostrando como que a gente vive assim. No último sermão, o reverendo Marcel nos explicou que a liberdade que temos em Cristo não pode ser usada como desculpa para o mal, para o pecado. Ele explicou para a gente que Cristo nos libertou para o serviço em amor, para o crescimento no Espírito, com seu maravilhoso fruto. E agora a gente continua falando sobre maneiras em que esse fruto se mostra. Mudou o capítulo, mas não mudou o assunto. Andamos no Espírito. E como que isso se dá? O que é uma igreja espiritual? O que é uma igreja cheia do fogo do Espírito? Será que é a ideia popular que você vê por aí do que é uma igreja cheia do Espírito? Para começar, diz Paulo, uma igreja espiritual faz isso aqui do verso 1. Irmãos que cuidam uns dos outros. Veja, para começar, note que Paulo está trazendo muito claramente que essa relação ela é fraternal. Ela não é adversarial. Muitas vezes a nossa relação é adversarial e não primariamente fraternal. E é importante que você veja que isso é fundamental para que você, quando for corrigir o erro do seu irmão, o faça do ângulo correto. Porque se tem uma hora em que é fácil nós nos mostrarmos adversariais e não fraternais, é essa. Quando o irmão está no erro, quando o irmão está em pecado. E aí a gente olha para o irmão como um adversário, como um oponente, e não como um querido que precisa de ajuda. Ele nos lembra aqui nesse verso 1 de algo muito, muito importante, o simples fato de que cristãos pecam. E cristãos muitas vezes precisam de ajuda para serem recuperados e levados de volta ao caminho. Quem se junta a uma igreja achando que finalmente encontrou um povo que não peca, um povo sem faltas, rapidamente vai se dar conta de que não é assim. Vai olhar para os outros e, se tiver espelho, vai olhar para si mesmo e vai perceber que a vida não é assim. Aliás, essa é uma razão que tantos falam. Eu não vou mais à igreja, credo, lá está cheio de gente que peca. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Só tem um tipo de gente no mundo, gente que peca. Mas esse tipo de gente é dividido em 2 classes. Os que têm o perdão em Cristo estão sendo treinados para crescer, e os que não têm. A diferença da igreja para fora da igreja não é que não tem pecado, é que o pecado é tratado. Não é a inexistência, mas o tratamento. E Paulo, muito realisticamente, ele acabou de falar do fruto do Espírito. Ele acabou de falar do crescimento espiritual, e em seguida ele diz, vai ter gente que vai se ver preso, embolado no pecado. Esse surpreendido que ele traz aqui, entenda, não é que quando você surpreende alguém em pecado, quando nem a polícia, quando dá um flagrante. Não é isso. Te peguei roubando o S da placa da igreja. Você queria pôr no seu quarto que eu sei. Não é isso. Não é se você for surpreendido ou se você surpreender alguém. É a ideia de alguém que está andando na vida e quando essa pessoa nota, ela caiu numa armadilha do pecado, ela foi surpreendida pelo erro, ela está embolada, ela está presa, está tropeçando, ela está emboscada.
e ela não consegue sair sozinha. Porque, veja, muitas vezes nós pecamos todos os dias. Pois muitas vezes nós rapidamente nos damos conta disso, confessamos nosso pecado ao Senhor e seguimos em frente. Mas às vezes não é assim, às vezes é mais complicado. Às vezes o crente é derrubado pelo pecado, ele está embolado naquela situação. E como que a gente ajuda? Essa é uma luta constante. Nós vemos muitas vezes os tribunais da internet sendo instaurados imediatamente quando alguém erra ou parece ter errado. Nós vemos como o mundo, não tendo o Espírito Santo, é destrutivo ao tentar cuidar. Veja, Paulo não está aqui tirando a responsabilidade de quem caiu na armadilha do pecado, apenas lembrando que isso acontece. Nós saímos do caminho. Gente que é verdadeiramente filho de Deus, gente que verdadeiramente crê em Jesus Cristo, por vezes se vê enrolado em armadilhas do pecado. Como é que a gente age, então? Como o Tim Keller lembra bem, Paulo aqui não está ensinando que cada crente tem a responsabilidade de, em absolutamente cada vez que alguém peca, ir lá fazer uma confrontação. Ele não está instituindo aqui uma política de policiamento universal. Imagina se cada um de nós for atrás de confrontar cada um de nós, cada vez que cada um de nós peca. A gente não sai do lugar, imagina isso. Não, ele está falando de irmãos que percebem que o outro irmão está enrolado, está preso. Algo está dominando a pessoa está presa. Ela precisa de ajuda, ela não está conseguindo sair daquilo sozinha. Nós, muitas vezes, somos super velozes em ficar apontando as minúsculas falhas de qualquer pessoa. Isso está errado. Mas também está errada a indisposição que temos de sujar as mãos e ir ajudar quem está lá embolado na armadilha. Muitas e muitas vezes a gente vê a pessoa enroscada, a gente lamenta, a gente comenta com os outros, né? Mas a gente não vai lá ajudar. O que você faz com alguém que saiu do caminho, que abandonou, que está fora do caminho do Senhor, que está preso lá? Você abandona? Não. Você deixa para trás? E aquele lá pecou, já era. Vamos seguir rumo a Sião celestial e deixa esse para trás. Segue o jogo. Não. Ajudem, como o próprio Paulo fez com Pedro, quando Pedro se tornou repreensível. Aliás, a própria carta aos Gálatas é Paulo fazendo isso, não é? É Paulo vendo um povo, uma igreja inteira que está meio que enroscada no pecado do legalismo. E Paulo fala, eu não vou deixar vocês enroscados aí, não. Quem que deve fazer isso? Em particular, Paulo deseja que aqueles que têm mostrado em suas vidas as marcas de serem trabalhados pelo Espírito Santo, esses devem estar de olhos abertos e corações aptos e prontos para ajudar quem está emboscado. Por favor, entenda, quando ele fala aqui, vocês que são espirituais, ele não está dizendo que existe uma super categoria de crentes. Lá na igreja tem uma turma boa, mas olha, tem uma galera, eles são os espirituais. Não, não é isso. Lembra, a carta inteirinha faz um contraste entre dois caminhos. O caminho daqueles que buscam servir a Deus pelas obras, que acham que vão agradar ao Senhor pelo seu bom proceder, confiam nas obras para a salvação. E tem aqueles que já se viram no espelho da lei, que foram abatidos pelas armas da lei do Senhor e que agora só querem pousar em Cristo. E esses, pela ação do Espírito Santo, estão se tornando cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Espirituais, pegando a própria linha do raciocínio de Paulo, são aqueles que estão crescendo na fé, aqueles que vêm experimentando mais e mais do fruto do Espírito. E, obviamente, naturalmente, quem está crescendo assim, em gentileza, em amor, em domínio próprio, em bondade, em alegria, essas pessoas vão ter os olhos abertos para notar quem está emboscado e vão se dispor para o serviço cansativo de ajudar quem está preso. A última pessoa que você quer ajudando quem está enroscado em pecado é o legalista. A última pessoa que você quer indo lá para ajudar quem está preso num lamaçal é o cara que acha que ele nunca cairia na lama. Esse cara só vai massacrar. Esse homem vai pisar. O legalista não sabe como se vence o pecado. Ele acha que o pecado é vencido pela força humana. Ele acha que é por obras. Quem deve ajudar quem está em pecado
é aquele que já se olhou no espelho da lei e foi morto por ela. É aquele que já abandonou as esperanças de alguma forma, ele mesmo, chegar à salvação. É aquele que percebeu que eu preciso de Cristo. O que o meu irmão que está lá emboscado no pecado precisa, é também de Cristo. Senão você vai chegar lá e você vai querer esmagar o pecador, destruindo com mais e mais lei. O fruto do Espírito envolve mansidão, domínio próprio. O cuidado para com o pecador não é esmagador, mas é um cuidado parecido com o qual o próprio Senhor Jesus já tem demonstrado para cada um de nós. Quando você esteve enroscado em pecados diversos na sua vida, como que Cristo cuidou de você? Ele se descreve como manso e humilde, e ele se descreve como alguém que nunca esmaga a cana quebrada. Nós, discípulos de Jesus, que estamos crescendo em imitação a Ele, devemos ser assim também. É por isso que Paulo fala sobre uma correção que é feita com brandura, com o Espírito do próprio Jesus Cristo. Essa correção só vai ser feita de modo adequado e não destrutivo por alguém que anda pela fé em Jesus, que já vem sendo treinado no caminho do Espírito do Senhor, cujo coração já entendeu quem é. E, ao mesmo tempo, Paulo fala, corrija com brandura e fique atento, para você também não ir pelo mesmo caminho. O fato de que algum irmão caiu em certo caminho deve ter o imenso efeito em todos nós, de nos lembrar que nós estamos sujeitos a isso também. Mas lembrem, o legalista, que é quem Paulo está combatendo em toda a carta, o legalista acha que ele nunca cairia nisso. Ai, olha aquele crente fraco, não acredito que ele foi lá e roubou o S da igreja. Seja o que for que ele fez. O legalista é alguém que ele acha que ele nunca teria feito isso. O espiritual é alguém que olha e fala, se eu não fiz o mesmo, foi pela graça preservadora do Espírito de Deus. Quem que você acha que está mais pronto a ajudar, ou que está enroscado em pecado? Quem que você preferia ter ajudando você, quando você estiver enroscado no pecado? Cresçamos, irmãos, nesse cuidado mútuo. E você que está aqui hoje, que está se vendo enroscado em pecado, e talvez o pessoal nem tenha notado ainda, talvez a gente não tenha percebido, tem gente boa para te ajudar, tá? Tem gente amorosa e branda para te ajudar por aqui. Não esmagadores. Se deixe ser ajudado, não resista. E não ache que a solução vai ser você correr para uma vida legalista. A solução para o pecado não é lei, a solução para o pecado é Jesus e o Espírito dele. Essa é a primeira verdade, primeira marca de uma igreja espiritual. A gente não abandona os feridos na batalha, a gente cuida. A gente não deixa para trás os peregrinos que se enroscaram no pecado. A gente volta e com brandura e amor, a gente puxa da lama, com cuidado para não cair também. Será que é bom fazer parte de uma igreja assim? Deve ser, né? Paulo está dizendo que é. Mas Paulo diz mais, e assim a gente vai para o nosso segundo ponto. Irmãos espirituais, irmãos sábios, carregam as cargas uns dos outros. É o que ele traz dos versos 2 a 5. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Olha que interessante, Paulo está dizendo o seguinte, a vida cristã é uma vida de levar cargas. Você tem as suas cargas para levar, todos nós temos, mas os seus irmãos também têm. E tudo isso é muito interessante à luz de tudo que Paulo vem trazendo na carta. Nós levamos cargas, as nossas e as dos outros. Mas entenda a diferença. Os legalistas queriam jogar cargas sobre aquele povo. Essas não. As obrigações de guardar dias, de guardar festas, de circuncisão, as obrigações e os pesos de alguma forma tentar alcançar a salvação por meio das nossas obras. Nada disso vai funcionar.
Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: se você entrou pela fé nesse grupo dos salvos, você se torna parte de um corpo. E isso significa andar em bando, andar em grupo. Nenhum crente foi salvo para andar sozinho por esse mundão de Deus. Jesus certa vez falou para nós tomarmos o jugo dele, para lançarmos as nossas cargas sobre ele, e junto com ele a gente vai. E perceba que não é só você que se junta a Jesus, é uma multidão que se junta a ele também. E agora nós somos esses apoiadores mútuos. Irmãos, a vida é árdua, não tem nada de fácil nela. Se tornar crente não faz a vida fácil não, tá? Se você anda meio decepcionado com ser cristão, porque de alguma forma alguém falou para você que se tornar cristão faria a vida ser fácil, de maneira alguma. Mas se tornar cristão te faz parte de um povo que vai te ajudar a carregar peso. É isso que Paulo está dizendo aqui. Você tem cargas, eu tenho cargas, você tem pesos, eu também. E se nós ajudarmos uns aos outros, tudo andará muito melhor. A vida cristã não é acerca de você sozinho chegar ao céu. Como o Marcel falou semana passada, nós marchamos juntos. Nós vamos em apoio mútuo. Se nós estamos unidos a Jesus, nós estamos unidos uns aos outros. Não tem como estar com Jesus sem estar com a gente. Sinto muito. Não tem como ser parte de Jesus sem ser parte do povo dele. Não tem como amar Jesus e odiar a noiva dele. Não tem como. Ele faz referência aqui à lei de Cristo, se você olhar na sessão anterior, versos 13 e 14. No 14 ele fala: toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcel lidou com isso, e é tão interessante essa ideia. Não é que quando você vem a Jesus, você é chamado para uma vida sem direcionamento, sem regras, sem limites, não é isso. Mas agora a sua perspectiva de obediência mudou. Você não obedece para ser amado, você obedece porque você é amado. Você não obedece para alcançar favor, você obedece porque você alcançou o favor. E o Senhor Jesus sabiamente resumiu no amor essa lei toda. E especificamente Paulo está falando aqui, esse amor do qual Jesus falou, essa lei de Cristo que nos foi dada, ela implica em a gente carregar peso. Se a gente não fizer isso, nós seremos como um símbolo que retine, um barulho que se ouve e logo se esvai. Amor bíblico não é algo etéreo, teórico e sem resultados. Amor cristão significa que a gente vai ajudar uns aos outros a andar. Você quer ter uma boa experiência de vida de igreja? Passa por isso aqui. Você quer saber se uma igreja é espiritual? Passa por isso aqui. Os crentes têm carregado os pesos uns dos outros? Os crentes têm se deixado ajudar uns pelos outros? Como o Tim Keller coloca muito bem, os legalistas são gente que coloca fardo nos outros. O crente é alguém que carrega o fardo dos outros, tira o fardo dos outros. O legalista é alguém que gosta de fazer a vida do outro ser pesada. O crente é alguém que gosta de ajudar a vida do outro a ser mais leve, mais fácil de andar. É uma pergunta que eu tenho até um pouco de medo de fazer e me preocupa, mas eu pergunto. A vida dos seus irmãos aqui da igreja é mais leve por sua causa? A vida da sua igreja local, dos seus irmãos, é um pouquinho mais fácil porque você está aqui ajudando? Ou você entra e sai, não participa e não ajuda ninguém? A sua vida tem sido de alguma forma aliviada pelos seus irmãos? Eu penso que nós viveríamos mais felizes, mais exultantes, menos cansados, se fôssemos mais dispostos a carregar carga alheia e mais dispostos a deixar os irmãos carregarem. Porque às vezes nós somos assim. Tem pessoas que são assim. Não, eu ajudo todo mundo, mas não quero que ninguém me ajude. Fico sem graça, fico assim. Não. Deixa de ser bobo. É muita carga que você tem. Deixa a gente ajudar. Deixa. Nós gastamos tanta energia nas nossas lutas imaginárias,
lutando onde nem temos espaço. Tantas e tantas vezes, nós cristãos gastamos tanto da nossa energia brigando nas redes sociais, fazendo isso, esbravejando contra tudo e todos. Vivemos no modo indignado, no modo incendiário. E teus irmãos na tua comunidade têm cargas que precisam da tua ajuda. Estão sufocando. Cargas emocionais, cargas financeiras, cargas da ignorância, da falta do entendimento de como a vida é, da palavra de Deus, cargas de solidão, cargas que vêm de formas múltiplas. A gente precisa ajudar uns aos outros, e isso envolve uma visão adequada de quem nós somos. É por isso que Paulo fala essas questões todas, de você não julgar, ser além do que você é. Volta para o legalista. O que o legalista tem? Uma visão extremamente exagerada de si mesmo. Exagerada e exaltada. O legalista olha para a lei de Deus e pensa, dou conta, é comigo mesmo. O legalista é alguém que acha que mata a pau essa questão de cumprir a lei. E Paulo fala, irmãos, vocês não são nada, nenhum de nós é nada. Se a gente se julga muita coisa, se a gente se julga mais do que somos, a gente não vai estar disposto a sujar as mãos, ajudando quem está em pecado, e a gente não vai estar muito disposto a ajudar as cargas dessas pessoas que a gente olha e fala, mas cara fraco, hein? Carrega essa carga aí, vai. Vamos, larga de moleza. Quem já percebeu que não é nada em Cristo, olha quem também não é nada e fala assim, eu acho que eu posso ajudar nisso. Eu acho que eu posso me colocar junto a você nessa situação. Paulo se detém assim, explicando um pouco melhor essa questão do entendimento de quem somos. Quem se acha demasiadamente importante dificilmente vai estar disposto a se deter para ajudar quem está enroscado, a se abaixar para ajudar quem está com cargas que talvez você julgue tão infantis. Mas quem tem uma visão adequada de si mesmo diante do espelho da lei de Deus é mais pronto, é mais longânimo, tem mais domínio próprio e com alegria ajuda. No verso 3 ele traz esse fator tão importante. Quem se vê de verdade não vai ser esmagador nem danoso no carregar das cargas dos outros. O que Paulo está dizendo aqui seria algo equivalente a tira a trave do teu olho e aí você ajuda. Um comentarista chamado William Hendrickson explica assim, o que nos faz sermos ternos e generosos, mansos e humildes, simpáticos e úteis para os outros, é o entendimento de que nós mesmos não somos muita coisa, não. Veja, não é uma mórbida autodepreciação, não é isso. Em outros lugares, a Escritura nos ensina a reconhecermos os dons, as capacidades que Deus colocou nas nossas mãos. Mas o ponto é, quem se acha muito, dificilmente topa ajudar os outros com presteza. Cuidado, irmão, com esse confiar em si mesmo. Não é só o legalista que tem esse perigo, não. Mesmo quem anda pela fé, muitas vezes, volta a isso. Às vezes a gente começa bem a caminhada cristã pela fé, confiando em Jesus, sabendo que não somos nada, na total dependência do Espírito, mas vai avançando a vida e você vai ficando melhorzinho, e aí você começa a achar que você não precisa mais daquilo. O próprio Pedro andou por esse caminho. Lembra a sua excessiva confiança em si mesmo, quando Jesus falou sobre eles o abandonarem, e Pedro falou o quê? Eu não. Todo mundo pode te abandonar, eu não. O verso 4 nos lembra que a gente precisa se olhar e não ficar olhando os outros, nesse sentido de se medir. Você não precisa ficar preocupado quanto ao que se o outro está se medindo tanto assim. Foca em você mesmo e seu coração vai estar apto a cuidar dos outros. Muitas vezes a gente olha para os outros e a gente fica com nojinho ou com receio de ajudar porque a gente os acha tão pequenos. Faz o seguinte, foca em medir você contra si mesmo e a lei de Deus. Não é para você ficar olhando assim, mas aquela turma eu estou muito além deles. Mas aquele pessoal lá, estou muito à frente deles. Tá, mas e você diante de Deus? Como é que você está? Você,
na sua medida quanto ao Senhor. A gente está tão acostumado a se medir quanto à média. Tudo é assim, não é? Você vai fazer o seu examezinho de sangue, você vê assim se os seus triglicéridos, ou seja o que for, estão na média, ou abaixo, ou acima. Você tira a nota na escola e você mede rapidamente, tirei 7,5, mas a galera tirou 6. Estou bem. A gente meio que vive, eu estava ouvindo o Lulu Santos esses dias, e aí tem uma música que diz assim, e a gente vive junto, e a gente se dá bem, não desejamos mal a quase ninguém. E aí que a gente, né? A gente está tranquilo, a gente está na média, a gente vive junto, a gente se dá bem, a gente não quer o mal assim de quase ninguém. E sabe, a gente pode andar nesse modo, estamos bem, porque estamos na média. Se você está achando isso, se você não está vendo quem você é, você vai facilmente deixar de lado os outros que estão abaixo da média na sua medida. Mas se você se mede contra a lei de Deus, se você se enxerga, se você se prova diante do Senhor e não diante do próximo, você vai estar mais apto a ajudar. O verso 5 nos lembra, cada um tem suas cargas, sua vida, suas lutas, seus dons. Sua tarefa não é julgar as lutas dos outros, é ajudá-lo. Mas nós somos ótimos em lutar as lutas dos outros, não somos? Somos ótimos em criar o filho dos outros, em resolver o pecado dos outros. Nós somos ótimos em resistir à tentação dos outros. Você tem suas lutas, foque nelas. Ajude os que precisarem. E erga quem não estiver dando conta. Eu te garanto que a vida da igreja vai ser muito melhor assim. Cuida das suas lutas. Ajuda quem não deu conta. Esteja atento e pronto a servir. Mas veja quem você é. Essa era a segunda verdade, segunda marca de uma igreja espiritual. Nós carregamos as cargas uns dos outros. Terceiro aspecto, irmãos espirituais compartilham com alegria e generosidade com aqueles que os guiam na fé. É o que Paulo nos traz no verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. No verso 6, o apóstolo entra num aspecto desse cuidado mútuo do povo de Deus, e agora ele detalha um pouco como é o relacionamento entre quem ensina e quem aprende no contexto de igreja. É mais uma forma de apoio mútuo, é mais uma forma de carregar cargas uns dos outros. Os irmãos devem olhar com atenção especial para os que cuidam de suas almas. Esse assunto, claro, é um pouco constrangedor para qualquer um de nós, pastores, falar. Afinal, diz respeito a como a Bíblia ensina que vocês devem cuidar de nós. Mas como a nossa tarefa é ensinar a Bíblia todinha, né? Todo o conselho de Deus tem que passar por isso também. E graças a Deus pela pregação expositiva sequencial. Aliás, vale dizer também, irmãos, que ao dizer tudo isso aqui, não há nenhum tipo de crítica ao nosso conselho. Nosso conselho é exemplar nisso. Há uma instrução para todos, para que vocês levem isso para a vida toda. Onde quer que estejam, seja qual for a igreja em que venham a estar daqui a décadas, que vocês se lembrem disso. Veja, não é segredo que em muitas situações, igrejas vivem em conflito acerca desse aspecto. Há conflito entre rebanho e pastores. É triste, mas é real. Há conflitos ligados às expectativas criadas e não cumpridas. Conflitos quanto a divergências sobre como deve ser utilizado o tempo do pastor. O que o pastor deve fazer ou não fazer, como deve usar seu tempo. Como deve ser remunerado. Vocês já devem ter visto que em algumas situações isso acaba por criar um racha, a ponto de haver, às vezes, total ruptura no relacionamento pastor e ovelha. Talvez você já tenha participado de uma igreja onde isso aconteceu e é bem triste. É algo que rouba a paz e rouba a alegria da igreja local. É tão bom, entretanto, estar numa igreja onde há satisfação e confiança mútua
entre liderança e liderados. Uma igreja espiritual que não é legalista, cuida bem. Paulo está falando sobre uma relação de cuidado mútuo. Como que é isso? Vamos entender melhor essa história. Naturalmente, alguns dos que são espirituais, alguns dos que estão sendo com mais tempo já treinados pelo Espírito, experimentados, testados de diversas formas, acabam por dedicar as suas vidas a isso, ao cuidado pastoral, à instrução dos crentes, aqueles que estão instruindo vocês na palavra. Isso acontece segundo critérios bem estabelecidos nas Escrituras. Nós vimos isso na escola dominical, alguns domingos atrás, como que a gente escolhe um líder, um presbítero, um ancião. E entre igreja e liderança deve haver uma relação de mútuo apoio. Paulo está dizendo que é um cuidado mútuo. O reverendo Vadislau Gomes tem um livro muito interessante, Quem Cuida de Quem Cuida, e é meio que a pergunta que Paulo está lhe dando aqui. Quem cuida de quem cuida de vocês espiritualmente? Quem cuida de quem se desgasta no ensino e no erguê-los? Vocês mesmos devem cuidar, de diversas formas. O ensino sobre essa questão, ele está espalhado nas cartas paulinas. Ele não tem uma carta específica em que ele lida com essa questão, mas esse princípio está em operação em vários lugares. Por exemplo, em 1 Coríntios 9, 7 a 11, Paulo diz o seguinte, se quiser abra para acompanhar, senão só escuta. 1 Coríntios 9, 7 a 11, Paulo diz: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. E olha o que Paulo diz: se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Cuidado mútuo. Semeando coisas espirituais e colhendo cuidado material. Para Paulo faz todo sentido que aquele que se dedica a semear coisas espirituais receba um cuidado de volta na forma de bens materiais. 1 aos Tessalonicenses 5, 12 e 13, texto que lemos hoje no culto, Paulo diz que os crentes devem ter em honra e estima aqueles que se desgastam no cuidado para com eles, aqueles que os presidem no Senhor, que os admoestam, ou seja, que os aconselham, que os exortam. Lá ele falou de exortação, admoestação, aqui ele fala de instrução, catequização, ensino. E como que esse apreço e honra vão se mostrar? Pode se mostrar de muitas formas. Uma delas é o que ele traz aqui em Gálatas. Os que são espiritualmente cuidados, cuidam materialmente dos que cuidam deles. Não é o caso da nossa igreja, mas é o caso de muitas igrejas, em que a remuneração do ministro que se afadiga em cuidar das almas do povo é muito aquém do que eles podem fazer por ele e do que eles têm nas suas próprias vidas. Paulo está instruindo que uma comunidade de fé deve buscar fazer um cuidado material digno e à altura do que eles têm, para quem se afadiga em ensiná-los. Isso pode ser feito por meio do partilhar de bens, por meio do partilhar de momentos da vida, pode ser feito por meio de uma remuneração que permita que participe também. Se o pastor ganha a vida, por assim dizer, no ministério, uma demonstração maravilhosa de gratidão a Deus e de fortalecimento espiritual passa pelo povo de Deus entender que precisa buscar cuidar e fazer com que o seu pastor participe das coisas boas que eles também participam. Esse é um bom balizador para se pensar até mesmo numa remuneração. Porque quem entende que o jeito de você andar com Cristo é por meio do alimento da palavra de Deus, vai valorizar tremendamente quem os alimenta e alimenta bem. E vai mostrar isso com afinco no cuidado material.
Como que isso pode ser feito? De diversas formas. Eu acho interessante o modelo que é feito na Igreja Presbiteriana da América. Trago apenas como um exemplo, é uma cultura diferente. Mas eu acho interessante. Quando uma igreja convida um pastor para ser seu pastor, é feito um pacto formal, assinado pela liderança da igreja, em alguns casos pela igreja inteira. E no pacto é dito assim: nós da igreja X estamos te convidando, pastor Y, para ser o nosso pastor. E é dito algo assim: a fim de que você possa se ver livre de preocupações para com os cuidados temporais deste mundo, a fim de que você possa se dedicar de coração a cuidar das nossas necessidades espirituais, nós nos comprometemos a cuidar das suas necessidades materiais nos seguintes termos. E aí traz os diversos termos salariais, benefícios, o que for. Eu gosto dessa forma que nossos irmãos do norte fazem, porque mostra essa maturidade no entendimento do que Paulo está falando aqui no verso 6. Quem está sendo instruído na palavra, garanta com que quem o instrui possa ter condições de participar e viver e vivenciar e desfrutar das mesmas coisas boas que vocês desfrutam. Isso é cuidado mútuo. Assim, nem o que ensina fica frustrado por não sentir que há por parte do corpo, e nem o corpo fica frustrado por sentir que não há dedicação por parte do pastor. É mais uma marca de espiritualidade forte da igreja local. Seu apreço, honra e cuidado para quem cuida da igreja. 3 marcas de diversas marcas que a Bíblia nos ensina. Todas se resumem em cuidado mútuo. Cuidamos de quem pecou, não os deixando para trás. Cuidamos das cargas uns dos outros. E essas cargas não são pecados, são só as lutas da vida. E cuidamos bem de quem cuida de nós. Nisso a gente mostra que a gente tem o Espírito de Cristo. Nisso a gente mostra que é espiritual. Vida de igreja não é fácil. Mas pode haver alegria e mesmo exultação de estarmos em Cristo, mesmo a gente sendo assim, tão difícil. Mesmo a gente sendo gente que cai em armadilha de pecado, gente que tem cargas, gente que não ajuda, que só reclama. Nós somos esse tipo de matéria-prima. A esperança não é que nós, essa matéria-prima, de alguma forma se resolva a si mesmo. Isso é o legalismo. A nossa esperança é Cristo em nós, que pela fé nós nos tornamos filhos e estamos aprendendo como se vive na casa do Pai. Não é fácil, mas o Espírito nos molda. E nós somos gente que vai crescendo nesse fruto. Gente que, por sabermos que não somos capazes, vamos nos tornando mais parecidos. E a gente vai correr para debaixo do ombro alheio para ajudar nas cargas. Nós não seremos colocadores de cargas, nós seremos carregadores de cargas. Você quer uma igreja melhor de vivenciar? Você gostaria que a Igreja Presbiteriana Semear fosse uma igreja melhor em vários sentidos e você fica um tanto frustrado com a igreja que você tem? Ótimo, porque eu também gostaria. Eu espero que sigamos crescendo. Há muitas formas disso acontecer. Você precisa crescer no fruto do Espírito. E para isso você tem que ser alimentado da palavra de Deus. Começa por aí. Se você não está levando a sério o ser alimentado pela palavra de Deus, você está me dizendo, na verdade, que você não está levando a sério crescer. Se você não está levando a sério o experimentar da palavra de Deus, eu acho que é só conversa fiada quando você diz que queria ter uma igreja melhor. Nós temos muitas oportunidades. Nós temos o culto público, 2 todo domingo. Nós temos a escola dominical e, infelizmente, muitos não ligam para a escola dominical. Nós temos estudos bíblicos nas quartas-feiras. E talvez muitos não possam, mas talvez muitos que podem não estão levando a sério a oportunidade de aprender mais uma vez. Nós temos oportunidade de aconselhamento, de conversa, de estudo, de livros, vídeos, palestras. Há uma infinidade de recursos para você crescer, crente. E nós veremos que isso está acontecendo de várias formas. E essas 3 são importantes. Você será alguém disposto a ajudar quem está em pecado, não a massacrá-lo, mas a com brandura ajudar.
Você será alguém que carrega a carga alheia. E você será alguém atento a cuidar de quem cuida de você. Tudo isso porque Jesus é assim. Porque Jesus, quando nos vê em pecado, não nos destrói, nos restaura. Porque Jesus, quando nos vê com cargas, coloca seu ombro forte junto ao nosso. Porque Jesus é quem cuida de todos nós, dos cuidados e dos cuidadores. E esse círculo virtuoso de cuidado mútuo vai fazer com que a igreja seja algo melhor de se vivenciar. Eu sei que tem dias em que estar na igreja é sofrido. Tem dias que a gente não se parece muito com ele, não, eu sei. Mas olha, irmãos, quando parece, é o melhor que a gente tem nessa terra. É o mais próximo de um céu aqui na terra quebrada. E se seguirmos firmes no Senhor, levando a sério o que Ele nos ensina, pela graça dEle, só vai melhorar. Oremos. Te louvamos, Senhor, porque Tua palavra nos instrui. Às vezes ela nos fere para instruir, mas ela também sempre sara as feridas. Obrigado pelas instruções do apóstolo. Ajuda-nos, Senhor, a amar a Tua instrução e a crescermos no entendimento da Tua palavra. Faz de nós cristãos espirituais cada vez mais. Alimenta-nos com Tua palavra e Espírito e sacramento. Fortalece a nossa fé, molda nosso caráter, produz em nós esse fruto do Espírito Santo. Dá-nos olhos atentos e corações dispostos a servir e cuidar uns dos outros. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar?